Bom, dando continuidade ao nosso assunto de atualidades, ainda se tratando de PIB do Brasil, né? No nosso último vídeo a gente falou aí do PIB, e aí vale a pena a gente ressaltar algumas informações sobre o PIB brasileiro atualmente, né? O PIB do Brasil está em 8,7 trilhões de reais. Existem vários órgãos que medem o PIB, né? O PIB ele não é uma coisa tão simples de chegar a essa conclusão, né? Ele é montado em cima da produção total do país, e isso a gente consegue ver, né, e medir. As instituições que medem, os órgãos que medem o PIB, ele vai medir em cima da área de serviços, né? Porque na área de serviços ele vai contabilizar desde o primeiro processo de extração do material que foi utilizado no produto final que vai ser vendido, né, no mercado, aonde quer que seja. Então, a produção do PIB é um índice, né, um dado que serve para medição, enfim, para ter uma noção daquilo que o país representa economicamente, né? Então, quando nós falamos que o PIB não cresce, que o PIB está retraindo, né? Que o PIB não está, que está estagnado, importante entender esses termos, né? O que significa recessão econômica? O que significa inflação econômica, né? O que significa estagnação? Então, recessão econômica é quando você volta, né? O PIB, em vez dele crescer, ele decresce. Em vez dele crescer 5%, ele decresce ou ele cresce negativamente, né? Tem essa característica em geografia, se usa muito essa coisa, né? De crescer negativamente, ou seja, essa regressão. Então, nós vivemos um período de recessão econômica onde a economia não cresce. A inflação econômica, ela está automaticamente ligada aos preços, né? A inflação econômica é quando você tem uma quantidade de produtos, né, circulando em uma quantidade elevada de produtos, né? E isso acaba interferindo na elevação dos preços. Então, quando nós falamos de inflação econômica, da economia, a economia hoje está em 6% de inflação. A inflação impactando, né, a alta dos preços. Então, automaticamente é isso, né? Nós vivemos um período em que eu estava lendo, né, sobre a situação econômica, preparando esse tema sobre atualidade, que fala sobre estagflação, que é a mistura entre a estagnação com a inflação. O Brasil vive um processo de estagnação econômica, ou seja, parou, travou, estagnado, né? Aquilo que está parado. Então a economia não cresce, ela não avança, mas ao mesmo tempo a inflação avança. Então eles falam de estagflação. Olha o termo, né? Um termo difícil, inclusive, que é a mistura dos dois. Então, esse processo é um processo muito crítico. Por quê? Porque você tem economia não crescendo, ou seja, salários não crescendo, empregos não crescendo, mas os preços crescendo. Então, é como se fosse um golpe duplo no bolso do brasileiro, né? Enfim, da nação como um todo. E aí o Brasil ele vive, né, uma situação em relação ao seu PIB que é a dependência das commodities. O Brasil é fortemente dependente das commodities. Para quem não se lembra o que é commodities, são aqueles produtos primários extrativistas, né, que são dedicados principalmente à exportação. E aí tudo isso, né, tem impactado na nossa vida de diversas formas. Inclusive a guerra da Ucrânia tem influenciado muito na questão do preço dos combustíveis, né? E isso impacta a vida do brasileiro de diversas formas, porque o preço dos combustíveis elevados também atinge os produtos que vão para o mercado, né? Pensando que o Brasil ele é fortemente dependente da circulação rodoviária dos caminhões, né? Então a alta dos combustíveis também é a alta do transporte. Olha esse gráfico, né? A inflação deve fechar em cerca de 9%.
Meta para o ano era de 2,25 a 5,25, porém, essa inflação ela não para de aumentar. Nós temos um histórico de inflação ao longo dos anos, né? Teve aí períodos altos de inflação lá quando começou a era FHC, uma queda brusca. Depois essa queda ela não foi suficiente, né? Ela não se manteve, depois teve uma volta, uma alta. E ela se estabiliza num período de 2003 a 2011, né? Ela tem uma certa estabilidade, embora ela nunca, no Brasil, ela nunca teve tão baixa assim por muito tempo, né? Vários anos seguidos, abaixo de 2,5, por exemplo, né? Sempre oscilando e ela vive aí um período de certa estabilização recente na era Temer. Ela volta a subir depois, né, enfim, do impacto da pandemia, ela chega ao seu auge aí de 8,5, podendo chegar a 9% no ano. Isso vai impactar na gasolina, na conta de luz, no gás, no mercado, porque a inflação ela influencia diretamente os preços, né? Então, olha essa imagem, né? Quanto mais inflação, mais dinheiro eu preciso para comprar aquela mesma quantidade de coisas que eu comprava anteriormente, né? É a alta dos preços. Sobre recuperação econômica do Brasil, né? Na sua variação do PIB em relação ao ano anterior. Então, se você olhar aí o histórico, né, do PIB, de crescimento do PIB, também grandes oscilações aí, né? E aí, o ano de 2021, ele é considerado por alguns economistas como o voo de galinha, né? Ou seja, aquele voo que não, ela volta a cair, né? A galinha dá aquele salto e a economia tem essa característica. Por quê? Porque embora ela tenha tido uma certa recuperação de 4,6, se a gente olhar para trás, a gente teve uma queda muito grande por conta da pandemia, né? Uma recessão muito grande, muito forte, negativamente 3, quase 4% negativo. A gente teve uma recuperação desse negativo para o ano de 2021, porém, com um crescimento de 0,5% no ano de 2021, 22, né? Isso demonstra que ainda não há uma estabilização da economia, né? E a gente precisa ter essa atenção. Pode ser que sim, que a ONU e as instituições internacionais se enganem um pouco, mas eu não acredito que seja um engano muito grande. Eu acho que o Brasil não cresce mais que 1%, né, nesse ano, e isso aí é um peso para nós, brasileiros, que somos afetados pela economia do país. Diante dessa imensidão, me sinto um grão de areia, né, o PIB do Brasil, né? O PIB do Brasil que desde sempre a gente olha aí, o seu crescimento nunca é tão grande, né? O PIB do Brasil em dólar, ele está em torno de 1,5 trilhões de dólar, né? Se a gente comparar com outras economias mundiais importantes aí, né, os Estados Unidos não dá nem para comparar, né? Porque é muito diferente de todo o resto do mundo. São 20 trilhões de dólares o PIB estadunidense, né? O PIB brasileiro, apesar do Brasil ser um país de dimensões grandes e tal, o Brasil não é um país de PIB elevado, né? A gente está entre as grandes economias do mundo, mas pelo tamanho da nossa população e também pela distribuição dessa renda, dessa riqueza, né? O Brasil não é um país rico, como muitos pensam, né? A gente é um país ainda muito desigual, muito pobre, enfim. Vamos para o nosso próximo tema de vacinação de crianças. Esse tema acabou circulando, né, os noticiários, tomando conta aí dos noticiários, e essa vacinação de crianças ficou com um embate, ficou com uma discussão, porque um lado, uma instituição governamental importante, que é a Anvisa, ela aprova a vacinação no dia 16 de dezembro, só que o governo federal ele dá uma segurada, ele não aprova tão facilmente essa vacinação das crianças. O governo federal começa a colocar alguns empecilhos, alguns questionamentos à vacinação de crianças, e isso acaba impactando no processo de aprovação, né, e de aprovação não, porque a Anvisa aprova em 16 de dezembro, só que as crianças vão ser vacinadas 20 dias depois dessa aprovação.
Um fator interessante é que a Pfizer foi a única vacina aprovada para a faixa etária. Nenhuma das demais vacinas foram aprovadas, somente a Pfizer. Então fica uma informação relevante, importante aí para esse quesito. No Brasil, nós falamos de 20 milhões de crianças que estão nessa faixa etária, então é um fator importante, né? Um número importante para se pensar. O Brasil vai aplicar a sua primeira dose 20 dias depois dessa aprovação. A primeira criança foi uma criança indígena, né? Simbólica ainda essa questão, né? E a notícia da BBC, Covid-19, Covid-19, 20 dias após o aval da Anvisa, o governo anuncia a vacinação infantil. O governo federal anunciou na quarta-feira a vacinação de criança entre 5 a 11 anos. Então, esse fator é importante, crianças entre 5 a 11 anos, que deve começar na terceira semana de janeiro. Então, eis um fator importante aí, né, para se pensar. Outro tema importante, né, sobre atualidades, é o tema que eu falei para vocês sobre o nazismo e opinião. Nazismo e opinião. Para entrar nesse tema, eu faço uma pergunta para todos que estão assistindo esse vídeo, essa aula. Liberdade de expressão tem limites? Dá uma refletida aí, pensa nessa pergunta. Esse tema é tão importante porque ele pode vir à tona em redação, né? Vocês que vão prestar concursos aí, vão fazer redações, esse tema pode vir à tona porque ele abrange essa questão da liberdade de expressão. Então, a pergunta é: liberdade de expressão tem limites? E aí foi nesse sentido, nesse quesito, que o partido nazista, né, acabou entrando como pauta, como assunto. O assunto aconteceu num podcast, por isso o nome do monarca, né? O monarca é Bruno Ayub, né? O nome dele, se eu não estou enganado. Ele pertencia, né, ao podcast Flow, um dos podcasts mais famosos do Brasil, tem mais de 3 milhões de seguidores. Então ele tem um impacto grande, né? Formadores de opinião. E dentro de um programa onde ele entrevistava, acho que 2 deputados, a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, né? Eles vão estar na discussão e ele fala que ele é o mais radical de todos, porque ele defende a liberdade de expressão. Inclusive, a liberdade de expressão dele é tão grande que deveria haver liberação para se criar um partido nazista, que os nazistas pudessem ter o direito de ter o seu partido defendido por lei. Aí a polêmica começou, porque, né, a deputada Tabata lá na circunstância, ela fala não, né, isso não tem cabimento. Por quê? Ela vai defender o argumento de que liberdade de expressão sim tem limite, desde que essa liberdade de expressão ela não afringe a liberdade de outras pessoas. Então, é uma frase, né, bem conhecida: a minha liberdade acaba quando a do outro começa. Então, se a minha liberdade afeta a liberdade de outra pessoa, é o limite dela. Assim como a liberdade de outra pessoa não pode afetar a minha liberdade. E por que nós estamos falando disso em se tratando de nazismo? Porque a ideologia nazista, para quem não se lembra, né, Segunda Guerra Mundial e tal, o nazismo é uma ideologia que prevê o fim, a eliminação de um determinado povo. Então, a minha liberdade termina quando a do outro começa. Então, a liberdade do nazismo acaba, por isso ele é considerado crime na Alemanha, onde ele nasceu, e também crime em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. A apologia ao nazismo é crime defendido na Constituição. O nazismo é uma ideologia que prevê o fim da liberdade do povo judeu, e não só do povo judeu, assim como outros setores da sociedade que o nazismo era contra, que o nazismo matou, inclusive, na Segunda Guerra Mundial,
né? Os campos de concentração foi a aberração da história mundial, né? Onde, enfim, é nitidamente conhecida essa história, né? Filmes que retratam disso. E essa ameaça à comunidade judaica, né? No Brasil, que vai, lógico, se pronunciar rapidamente, né? A embaixada de Israel já se pronunciou no Brasil com essa fala, né? Enfim, uma fala num canal de expressão muito grande, né? Então isso tomou conta dos noticiários, passaram-se dias falando disso, né? O que vai acontecer com o monarca, o que vai acontecer com esse apresentador. E aí vários patrocinadores do canal começaram também a tomar suas atitudes, enfim, isso afetou muito grande a fala infeliz. Ele teve que se retratar, né, no programa, e depois ele acabou, inclusive, deixando o programa, né, deixando a sua parte para o Igor, o seu parceiro, e deixando de atuar no Flow para que o Flow não fosse prejudicado por conta da sua atitude. E aí ele reconhece que ele se excedeu, que ele falou demais, que ele não era bem isso, ele não, né, defende essa ideia, ele não defende o nazismo. E aí cabe ressaltar que realmente ele não defendeu o nazismo, ele defendeu a liberdade de expressão. E aí ele até fala, pô, se o cara é um idiota, ele tem todo o direito de ser idiota, né? Presumindo que quem defende o nazismo é um idiota. Mas a ideia dele de que a liberdade de expressão ela deve ser tão radical que até o nazista tem o seu direito. E aí entra um ponto crítico, né? Porque liberdade de expressão tem limite, quando esse limite é a liberdade do outro. E aí isso entra, né, para assuntos que são de extremos políticos, né? Ou seja, um extremista é a mesma coisa de eu dizer que a liberdade de expressão ela deve ser garantida, inclusive, para um terrorista, né? Só que o terrorista, o princípio dele é o fim da liberdade do outro, quer dizer, ele ameaça alguém, ele ameaça a vida das pessoas, assim como o nazismo. O nazismo não tem como, né? A ideologia ela é fundamentada no extermínio de uma população. Então, são extremos políticos. Defender o nazismo é como defender um terrorista, dizer que o terrorista tem todo o direito da sua liberdade de expressão, mas calma aí. A ação do terrorista ela é uma ameaça à vida de outras pessoas, né? E aí a gente discute a questão do crime como ideologia. Quer dizer, a minha ideologia ela pode ser criminosa, mesmo que ela defenda crimes, que ela defende algo, né, que ameaça a vida das pessoas. Então, não, a gente tem que pensar muito bem sobre a questão do crime, né, daquilo que aflige a vida das pessoas, tá? Aqui é o Bruno, né, o Monark, conhecido como Monark nas redes. E aí, no momento em que ele faz essa fala, que ele tem essa conversa infeliz que acabou atrapalhando um pouquinho aí da sua carreira, né? Bom, finalizo por aqui esse assunto. Fico aí a dica para vocês se aprofundarem, irem atrás, estudarem um pouco mais e se saírem muito bem nessa prova da GCM, certo? Então, um abraço a todos, encerra a nossa aula por aqui e até a próxima.